Graça e paz, amados irmãos. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares de Salomão, no capítulo de número 1. Nós vamos dar continuidade de onde nós paramos na semana passada. Se farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente o que diz a palavra do Senhor. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Amém. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Senhor, mais uma vez nós queremos rogar a Ti a Tua iluminação. Como já foi pedido aqui hoje, Senhor, nós estamos como terra seca, Pai, sedentos dessa chuva que vem do Senhor, essa chuva de bênçãos, essa chuva de graças que vem pela Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, ilumine as nossas mentes, para que as verdades da Tua palavra, Senhor, sejam entendidas por nós. Que o nosso coração, Senhor, seja aberto para recebê-la com fé. Que o Senhor nos dê, ó Pai, disposição para colocar em prática aquilo que a Tua santa lei nos ensina, para que nós possamos viver de um modo que agrade ao Senhor, para que nós possamos andar no caminho da obediência a Deus, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria e com deleite na Tua presença. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, que o amor é uma dádiva de Deus que enriquece as nossas vidas, que torna a nossa vida mais bela e também um reflexo do próprio amor de Deus por nós, disso nós sabemos muito bem. Nós meditamos sobre isso aqui na semana passada, nós falamos sobre como esse é um aspecto da vida que nós valorizamos muito. O amor, as relações amorosas, o romance, a paixão, isso é algo bom. É algo bom porque foi feito pelo próprio Deus. No entanto, meus irmãos, é necessário entender que, como qualquer dom precioso, como qualquer dádiva de Deus, o amor requer cuidado, o amor requer manutenção. Nós precisamos diligentemente cuidar desta dádiva que Deus nos deu. O amor, irmãos, não é algo que nasce de forma espontânea e permanece inalterável. Permanece o tempo todo da mesma forma. Ele não cresce sozinho. Ao contrário, é um bem que precisa ser nutrido. É um bem que precisa ser motivado. O amor, irmãos, precisa ser alimentado o tempo todo. E somos nós que alimentamos com as nossas atitudes. Nós precisamos empreender algumas atitudes, algumas ações que façam com que o amor cresça, amadureça cada vez mais. As relações amorosas, irmãos, encontram, como nós vimos aqui no exemplo da Sulamita, na semana passada, encontram muitos obstáculos no seu caminho. Portanto, para que haja crescimento, vitalidade, para que haja força no amor, é necessário que ele seja encorajado. É necessário que ele seja motivado, nutrido. Quando nós olhamos em retrospectiva para esse capítulo, quando nós nos lembramos daquilo que nós já meditamos nos 7 primeiros versos da semana passada, nós vemos essa mesma realidade aqui, irmãos. O livro começa com aquelas expressões bastante vívidas da Sulamita pelo seu amado, nos versículos 2 a 4, os irmãos devem se lembrar, onde ela expressa o seu desejo de estar com ele, o seu desejo de ser beijada por ele, de estar junto do seu amado. Ela expressa isso com bastante força, porém, irmãos, nós vimos que o texto não termina. Pelo menos a primeira porção não termina da mesma forma que começa. Aquela mulher que começa bastante expressiva, apressada, apaixonada, termina a primeira sessão triste, angustiada. Ela está apreensiva por causa da sua aparência. Ela era uma mulher simples, uma mulher do trabalho, que trabalhava no campo, de uma família pobre provavelmente, oprimida pelos seus irmãos, e ela estava diante das princesas do palácio do rei, e ela se sentia intimidada por causa da sua aparência, da sua pele queimada do sol em decorrência do seu trabalho ao ar livre. Irmãos, por causa disso,
que a sulamita precisava de uma boa dose de encorajamento. O seu amor era real, o seu amor ainda estava ali, mas ele precisava ser encorajado, ele precisava ser impulsionado. E é exatamente isso que o noivo faz nos versos 8 a 11 que nós acabamos de ler. Essa é, irmãos, a primeira vez que o noivo fala. Os irmãos se lembram que a esposa falou, né, a noiva falou, o coro composto pelas donzelas de Jerusalém repetiram aquilo que a moça disse, mas agora é a primeira vez que o rapaz fala. E ele diz no verso 8 algumas palavras, do verso 8 a 11 algumas palavras que encorajam aquela jovem que estava triste. É a primeira vez que ele fala, irmãos, e aqui ele está respondendo a pergunta que ela fez no verso 7 para ele. Ela pergunta onde ele está, e aqui, irmãos, ele responde. E a sua resposta nos faz perceber, irmãos, não apenas o desejo que ele tinha de encontrá-la, mas que também o seu amor por ela, o amor dela por ele, era correspondido. Nós vimos, irmãos, o quanto essa moça amava esse rapaz. E aqui nós percebemos que o amor era correspondido por ele, era recíproco. Ele também amava ela tanto quanto ela o amava. E lisonjeado diante de tantos elogios à sua pessoa, tantas coisas boas e maravilhosas que ela disse a respeito dele, ele resolve agora retribuir. Ele que foi tanto elogiado, tão bendito por ela, agora começa a elogiá-la também, agora começa a destacar as suas virtudes, as suas qualidades, a sua beleza também. E nessa troca saudável de elogios, a sulamita é encorajada e o amor dos dois floresce ainda mais neste poema. E nós encontramos, irmãos, aqui duas formas de encorajamento. O noivo encoraja essa menina que está triste de duas formas. Primeiro, através de um convite. Ele convida ela para se encontrar com ele, um encontro íntimo. Isso está escrito no verso 8. Em seguida, irmãos, através de uma série de elogios que ele faz a ela. Nós vemos isso na primeira parte do verso 8 e vemos também dos versos 9 a 11. Nós vamos olhar, irmãos, o encorajamento do amor feito aqui, realizado aqui através da atitude deste noivo para com a sua amada. Nós vamos olhar isso, irmãos, nessas duas perspectivas. O convite do verso 8 e os elogios que permeiam todo o texto que nós lemos. O encorajamento do amor através do convite do amado. Veja o que diz o verso 8. Bastante atenção para o que diz o verso 8. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. O verso 8, meus irmãos, narra esse convite gentil, esse convite amoroso feito pelo amado à sua noiva, a sulamita. Ele diz, irmãos, a ela como ela conseguiria encontrá-la. Dando a entender, irmãos, que ele também queria estar com ela. Dando a entender que o mesmo desejo que ela tinha no verso 7 de encontrá-lo, de estar com ele, de poder beijá-lo, é o mesmo desejo dele aqui, expresso no verso 8. E o que chama a atenção, irmãos, é que esse convite, nesse convite ele pede para que a jovem faça exatamente o que ela não queria fazer. Lembrando aqui do verso 7, ela diz: dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Ela disse ao seu amado: me diz onde você está, porque eu não quero andar por aí te procurando, eu não quero andar no meio de outros pastores, no meio de outros homens, procurando você. E ele pede para que ela faça exatamente o que ela não queria fazer, que é andar entre outros pastores para procurá-lo. O verso 7, irmãos, mostra que a moça não queria procurar porque ela tinha medo de ser confundida com uma prostituta. Ela não queria ser mal vista. As mulheres promíscuas daquela época é que faziam isso. Andavam entre os homens, andavam também entre os acampamentos dos pastores à procura de homens. E ela não queria ser vista como uma mulher dessa. Outras traduções dizem que ela não queria errar o pé, ela não queria andar com uma mulher que tem um véu, que anda perdida por aí, uma mulher de rua, uma mulher da vida. Ela não queria dar uma falsa impressão de imoralidade ao ser confundida com uma mulher desse tipo. Então, irmãos, por que o noivo pede para que ela vá então?
Já que ela disse: eu não quero te procurar no meio de outros homens, para não ser confundido com uma mulher da vida. Então por que ele pede para que ela faça exatamente isso? Porque é o que ele diz no verso 8: sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Ele pede para que ela procure ele entre os pastores. Ele sabia que isso não pegaria bem. Ele sabia que isso ficaria estranho. E no verso 8, irmãos, ainda nós temos a resposta. Na verdade, ele propõe aqui uma solução. Ele cria aqui, irmãos, uma forma que faça com que ela possa procurar o seu noivo entre outros homens, sem parecer uma mulher da vida. Ele diz a ela: sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. A solução dele aqui é simplesmente, irmãos, genial. Se ela procurasse o seu noivo, seguindo os passos do seu rebanho, e levasse junto com ela um rebanho também, ela não seria confundida com uma mulher da vida, mas sim com uma pastora também. Se ela levasse o seu rebanho de cabritos, ela não seria confundida com uma meretriz, mas também com uma pastora. E uma pastora poderia ser vista entre outros pastores. Dessa forma, irmãos, ela poderia procurar o seu amado sem romper com o decoro, sem parecer uma mulher indecente, sem perder a sua dignidade. O amado não queria manchar a imagem dela. Por isso ele cria aqui essa espécie de disfarce, essa espécie de alternativa aqui para que ela possa procurá-la sem peso de consciência. Irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que a preocupação com a imagem da relação dos dois não é só por parte dela, mas por parte dos dois. Os dois estão preocupados em preservar a reputação, a imagem da sua relação. Porque o que nós temos aqui, irmãos, é uma relação santa, uma relação pura. Nós temos aqui, irmãos, um cântico de amor que nos mostra o padrão bíblico para as nossas relações. E aqui nos mostra, irmãos, uma lição, já abrindo parênteses, de que homem e mulher, os dois parceiros devem preservar a reputação do seu relacionamento. Tem um teólogo chamado Tremper Longman, que ele comenta esse texto e ele faz um comentário bastante interessante. Ele diz o seguinte a respeito desse versículo: o poema soa como um jogo divertido e sensual de esconde-esconde. Ele não fala a sua localização para ela, apenas indica uma estratégia de busca: seguir as pisadas deixadas por suas ovelhas ao saírem pelo deserto. Ela deve levar consigo seus cabritos. Ela deve encobrir o seu rastro, por assim dizer, de modo que quem a avistar pense que ela está cuidando do seu rebanho. No entanto, eles sabem que se trata de um disfarce. Ela está saindo furtivamente para estar sozinha com o seu amado. Na verdade, irmãos, eles fazem isso porque eles queriam estar juntos, a sós, sozinhos. Eles queriam ter um encontro romântico, mas um encontro romântico e íntimo. É isso que eles desejavam aqui. E aí talvez você esteja se perguntando: mas irmão, você disse na semana passada que eles provavelmente ainda não eram noivos, ainda não eram casados, eram apenas noivos. Então, não é errado que eles se encontrassem sozinhos, intimamente, disfarçados, para se encontrarem a sós? Irmãos, nós não podemos olhar para esses textos como uma história linear, tá certo? Embora os primeiros capítulos dão a entender que eles ainda não estão casados, nós vamos ver o casamento deles no capítulo 3, se Deus permitir. Mas não pense no versículo 8 como algo cronológico, que vem logo após o que acontece nos versículos anteriores. Isso aqui, irmãos, não é uma história com começo, meio e fim. Não é um livro de narrativa. Nós temos aqui vários poemas juntos, tá certo? Nós poderíamos ilustrar isso como um álbum de fotos. O álbum de fotos não é a sua história com o seu amado. Um álbum, sei lá, de repente um álbum que traga ali os principais momentos da sua relação. Não é toda a história, são os principais momentos. Os momentos que vocês decidiram registrar. Então, Cantares, como alguém já disse, é como um álbum de fotos. Não conta a história, traz apenas alguns elementos importantes que juntos formam um único poema de amor. Então aqui eles estão, ao que parece, se disfarçando para se encontrarem juntos, sozinhos e intimamente. O convite, irmãos, a um encontro íntimo é o que a sulamita mais precisava. Era isso que ela procurava no verso 7. Ela estava apreensiva, estava numa situação constrangedora, insegura por causa da sua aparência, e ela procura pelo seu amado. E o seu amado cria uma solução para que ela possa encontrá-lo. Mas não é só isso, irmãos.
O noivo não convida a amada, e eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso, somente porque ele queria encontrá-la. Ele não queria apenas livrá-la do constrangimento. Na verdade, aqui, irmãos, nós temos algo bastante interessante, que é a identificação do noivo com a sua noiva. Veja, ela estava insegura porque ela era uma mulher do campo, uma menina do campo, uma menina simples, de família humilde, e ela estava constrangida por causa disso, se justificando por causa disso. E ele diz, para que ela possa procurá-lo, e nisso ele se identifica com ela, porque, irmãos, apesar dele ser um rei, ele também era um homem do campo. Ele também era um homem que trabalhava duro. Ele era um pastor de ovelhas. Ele era poderoso, mas também era simples. Ele era rico, mas também era humilde. Ele era um rei de uma nação, de algum território aqui, mas ele também era um homem comum. E ela, que não tinha medo de trabalho, ela já acostumada a sofrer no trabalho árduo, não recusa esse convite. Ela apanha o seu rebanho e vai de encontro ao seu amado. Ambos compartilhavam os mesmos interesses. Ambos amavam um ao outro, mas eles se identificam agora também com o seu trabalho. Vejam como eles estão compromissados um com o outro a ponto de se identificarem até mesmo com o seu ofício, com a forma com a qual eles trabalham. Então nós vemos aqui, irmãos, esse encorajamento através desse convite amoroso e gentil do amado. E aí o texto, irmãos, prossegue e termina essa primeira porção, essa porção que nós selecionamos, nos versículos 9 a 11, mostrando o encorajamento agora através de elogios. O noivo passa a elogiar a sua amada e isso traz encorajamento para ela. Isso encoraja o seu amor. Isso tira ela daquela zona de constrangimento, de insegurança que ela estava. Verso 8, parte A. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Verso 9 em diante. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. A resposta do amado, diante dos temores expressos pela amada, irmãos, é a apreciação que ele tem por ela, o desejo que ele tem por ela. Ele diz o quanto ela é bela para ele, o quanto ela é linda e desejável para ele. O texto, irmãos, está repleto de elogios que revelam o desejo e a intenção dele de consolar ela daquela angústia. O primeiro elogio está no verso 8, onde ele diz, ó mais formosa entre as mulheres. Isso aqui, irmãos, é um superlativo. Nós explicamos o que é um superlativo na semana passada, quando explicamos o título do livro. Cântico dos cânticos, que quer dizer o melhor cântico. O cântico mais excelente, mais belo, mais puro, mais completo. Então, se essa expressão é um superlativo, o que ele está dizendo é que ela é para ele a mulher mais bela que existe, a mulher mais linda para ele. Para ele, ela é a mais formosa, mais do que as princesas do palácio. Ele está interessado apenas nela. Os seus olhos estão voltados apenas para a sua amada. Não importa o quanto as outras mulheres possam amá-lo. E elas o amavam. Nós lemos isso no verso 3, parte B. A Sulamita elogia e diz, por isso as donzelas te amam. As donzelas mesmo dizem isso no final do verso 4. Não é sem razão que te amam. Então nós temos aqui um homem que aparentemente era um homem cobiçado, querido pelas donzelas, pelas virgens de Jerusalém, pelas mulheres solteiras de Jerusalém. Mas ele não está nem aí para isso. Ele só tem olhos para a sua amada. Ele só enxerga a beleza da sua noiva. E ele faz questão de dizer isso para ela. Então quando ele diz que ela é a mais bela, a mais formosa entre as mulheres, ele está dizendo que ele não se importa com aquelas questões que deixavam ela insegura, que eram as questões a respeito da sua aparência. O próximo elogio, irmãos, está no verso 9, e ele parece um pouco estranho para nós, leitores modernos, porque ele compara a Sulamita a uma égua. Verso 9. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós elogiássemos as nossas esposas, namoradas, noivas, dessa forma, nós homens, certamente elas não iriam gostar nada. É claro que isso é estranho para nós, leitores contemporâneos.
Nossa cultura isso é estranho para dizer o mínimo. Na verdade, irmãos, pelo menos no nosso contexto aqui brasileiro, comparar ou chamar uma mulher de égua na verdade ofensivo. Não é apenas estranho. É formas de ofensa na nossa cultura. Mas naquele tempo, irmãos, os cavalos não eram vistos assim. Os cavalos eram um símbolo de nobreza. Os cavalos eram vistos como um símbolo de beleza, de força. De certa forma ainda é hoje em dia. Mas não é comum compararmos a beleza de alguém à beleza de um cavalo, muito menos uma mulher. Por isso que ele faz essa comparação, porque naquela época o olhar era outro para esse animal. Essa analogia, irmãos, ela é bastante apropriada para Salomão, que foi quem escreveu este texto, porque ele era um especialista em cavalos. 1 Reis, capítulo 10, versículo 25 e diante, mostra que Salomão possuía muitos cavalos. Cavalos que vinham de regiões onde tinham os melhores cavalos. E por ser rico, ele tinha muitos, obviamente. E note, irmãos, que ele não compara a moça a qualquer égua. Ele compara ela às éguas dos carros de Faraó. Ele está falando especificamente das éguas de Faraó, que geralmente eram usadas em guerras, que carregavam as carruagens de guerra. Não era um carro usado para passeio, para desfilar. Era um carro usado, um animal usado para puxar um carro de guerra. E existe uma explicação, irmãos, que é bastante interessante e parece que deixa esse texto bastante claro para nós. Alguns comentaristas dizem, irmãos, que as éguas eram usadas como estratégia de defesa numa guerra. Quando um povo era atacado por um exército montado a cavalo, o que eles faziam? Eles soltavam uma égua no cio, no meio do exército, para que os cavalos do inimigo ficassem distraídos com a égua. E fossem, os cavalos são garanhões, e eles iriam seguir as éguas, iriam ficar distraídos, e os inimigos não conseguiriam prosseguir com o ataque. Se o sentido for esse, irmãos, se o sentido for de fato esse, o noivo está dizendo à Sulamita que ele ficava encantado por ela, tal qual um cavalo numa batalha que era enganado, hipnotizado pela beleza de uma égua no cio. É isso que ele diz a ela. De certa forma, ele está dizendo a ela a mesma coisa que ela disse a ele no verso 2. Lembra que ela disse que o amor dele era para ela como um vinho? E nós sabemos que o vinho ele tem o potencial de nos deixar embriagados, tontos, inebriados. Basicamente, ele está dizendo a mesma coisa a ela. Ele está devolvendo o mesmo elogio. Então veja, irmãos, chamar ela de égua ou compará-la a uma égua aqui nesse contexto era algo extremamente comum, extremamente apropriado. E o verso 10 parece que ele desenvolve ainda mais esse elogio, quando ele diz: formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Ao que parece, irmãos, o noivo está continuando o que ele disse no verso 9. A menção de joias aqui parece ser uma referência a uma égua enfeitada, o que de fato acontecia com as éguas de Faraó, que eram éguas que ostentavam uma ornamentação bastante rica, bastante detalhada e bonita. Ele diz: você é como uma égua de Faraó, bela, forte, nobre e enfeitada, embelezada. Assim como os enfeites das éguas de Faraó, a beleza natural da Sulamita era salientada, reforçada com as suas joias. Em outras passagens de Cantares, irmãos, as joias são vistas como um realce da beleza da mulher. Capítulo 4, verso 9 deste mesmo livro, nos mostra ele encantado com a sua beleza, que é realçada pelos seus colares. Irmãos, isso nos traz uma lição, abrindo um parênteses aqui. Nos traz uma lição, irmãos, de que enfeites, joias, decorações, e aqui falando especificamente as mulheres, não é em absoluto algo que a Bíblia proíbe, como algumas igrejas ensinam. Algumas igrejas ensinam que é errado uma mulher usar um colar, um brinco ou outros tipos de enfeites. É claro que a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, no Novo Testamento, que não deve ser essas coisas a beleza da mulher, as coisas exteriores. Antes deve ser as coisas interiores, o seu caráter, a sua personalidade, o seu temor a Deus. Não são as coisas que os enfeites, os aparatos que devem constituir a beleza da mulher. Mas a Bíblia não proíbe. A Bíblia não proíbe como alguns pastores e líderes vêm proibindo em nossos dias. Aqui nós temos uma mulher bela, naturalmente bela, uma beleza simples, singela, e que é realçada
por enfeites. E mais, o verso 8, o verso 11, ele se compromete em enfeitá-la ainda mais. Verso 11: enfeites de ouro te faremos, com incrustações de pratas. Ele faz isso, irmãos, com o intuito de encorajar ela que estava insegura por causa da sua aparência. Ele promete fazer enfeites de ouro incrustados com prata para ela, para que ela não se sinta mais desprezada, para que ela não fique mais se comparando com as outras mulheres de Jerusalém. Além disso, irmãos, ele inclui aqui outras pessoas. Provavelmente ele está falando aqui das filhas de Jerusalém. Perceba que ele fala na primeira pessoa do plural. Ele diz: enfeites te faremos. Tem um nós aqui implícito. Nós te faremos. Ele está falando aqui provavelmente dele e das filhas de Jerusalém. Ele, juntamente com elas, enfeitariam ainda mais, embelezariam a sulamita. Provavelmente ele estava dizendo: eu vou bancar, elas vão cuidar de você e você vai ficar mais bela. Os elogios do amado, irmão, certamente restauraram a segurança da sulamita. Ela estava desesperada. Mesmo ele não estando lá no palácio, ela clamava por ele, ela o procurava. Era tudo que ela precisava, irmãos. Um convite. Ela precisava que ele desejasse ela tanto quanto ela o desejava. E ele elogia ela, elogia sua beleza, se compromete com ela. Isso, irmãos, muda o quadro, muda a situação da sulamita, como nós vamos ver nos próximos versos, a partir das nossas próximas meditações nesse texto, se Deus quiser. Irmãos, nós dissemos no início da mensagem que o amor é uma dádiva que precisa ser cuidada, precisa ser mantida, precisa de encorajamento, de manutenção, de alimentação. Nós precisamos fazer isso. E esse texto nos mostra, irmãos, 3 ferramentas, 3 recursos que nos ajudam a colocar essa manutenção do amor em prática. Nós vemos aqui isso na postura do noivo. Isso, irmãos, é a intimidade, os elogios e o compromisso. Em primeiro lugar, irmãos, a intimidade. O noivo se identifica com a sulamita, com o seu trabalho árduo como pastor. E foi esse o ponto de contato que aumentou a intimidade entre os dois. Isso ocasionou, irmãos, um encontro íntimo entre eles. Eles puderam a sós ter esse encontro amoroso, extremamente íntimo, pessoal para os dois. Seu ofício como rei, como alguém poderoso e rico, não afastava a jovem pobre, não afastava aquela menina humilde. Pelo contrário, irmãos, ela poderia aproximar-se dele ainda mais, porque ele também era um homem do campo, como ela. Assim como ela, ele não se importava de sujar as suas mãos, de sujar os seus pés, de trabalhar num trabalho mais humilde, num trabalho comum, e fazer disso um ambiente ideal para que o amor deles cresça e amadureça ainda mais. Irmãos, nós aprendemos com esse casal, nós aprendemos com o exemplo desses 2 jovens, que a intimidade é uma das coisas mais importantes do casamento. Talvez uma das bênçãos, se não a maior bênção do casamento, a intimidade. Irmãos, para alguém que é casado, preste atenção nisso, preste atenção, não há nenhuma pessoa no mundo mais íntima para você do que o seu cônjuge. Ninguém nesse planeta está mais ligado a você do que o seu cônjuge. Os seus pais não são mais ligados a você do que o seu cônjuge, nem os seus filhos, nem os seus amigos, nem qualquer outro parente ou qualquer outra pessoa. O nível de intimidade que há entre marido e mulher, irmãos, é insuperável nas relações humanas. Não existe nenhuma relação maior. Se uma pessoa, por exemplo, diz: não, eu amo mais meu filho do que meu cônjuge, eu tenho uma ligação muito mais íntima com ele do que com o meu marido ou a minha mulher, não é esse o padrão bíblico. Não é esse o padrão bíblico. Biblicamente, irmãos, o seu cônjuge, o seu marido, mulheres, sua esposa, homens, biblicamente, essa é a única pessoa com a qual você deve conviver para sempre, até a morte. Deus não nos chama para viver para sempre com os nossos filhos. Não nos chama. A Bíblia nos ensina que um dia eles casam e deixa pai e mãe, se tornam uma só carne com seus cônjuges, com seu parceiro e vão formar outra família juntos. Somente o marido e a mulher são chamados para viver juntos. Somente homem e mulher, obviamente, que são casados, se tornam uma só carne. A Bíblia não diz que nós nos tornamos uma só carne com os nossos pais,
ou com os nossos filhos, apenas com o nosso cônjuge. Foi Cristo, irmãos, quem disse, citando Gênesis 2, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então veja, irmãos, a Bíblia não diz isso sobre nenhuma outra relação, apenas sobre o casamento. Nós possamos lembrar disso, irmãos. Nós possamos estar sempre atentos para essa realidade da intimidade do relacionamento amoroso. E obviamente nós estamos aqui falando dos casados, tá certo? Isso não se aplica a quem está namorando ou noivo. Isso é uma realidade que é desfrutada, uma bênção que é desfrutada no casamento. A intimidade do casal, irmãos, ela é tão profunda que ela serve como um símbolo da intimidade entre Cristo e o seu povo, a sua igreja. Assim como o noivo de Cantares, Cristo também se identifica conosco. Ele também se identifica conosco porque, apesar da sua glória, ele também se humilha, ele se esvazia, ele desceu até o nosso nível, habitou entre nós, para que nós pudéssemos um dia ter uma relação íntima com ele, uma relação amorosa, como uma noiva e um noivo. O rapaz aqui de Cantares era um rei, mas também era pastor e podia se identificar com a sua amada. Jesus Cristo é rei, criador de todas as coisas, rei do universo. Ele é soberano, como nós cantamos aqui, mas também ele é pastor. E ele apacenta o seu rebanho no meio do seu rebanho. Ele fica entre o seu rebanho. Ele fica ao lado do seu povo. Ele se relaciona com as suas ovelhas. Assim como o noivo, irmãos, se identifica com ela, ele também se identifica. Cristo se identifica conosco. Ele assumiu a forma humana, humilde, para que nós pudéssemos viver intimamente ao seu lado. Terceira virtude que nós vemos nesse texto, irmãos, e que nos ensina na prática como nós devemos viver as nossas relações amorosas, é a questão dos elogios. Apesar de um elogio ser algo perigoso, irmãos, e a Bíblia traz várias advertências acerca dos elogios, o próprio Salomão faz isso no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, nos mostrando que o elogio é perigoso e pode nos fazer sermos soberbos, arrogantes, e que é muito melhor ser corrigido, é muito melhor ser repreendido do que ser elogiado. O próprio Salomão diz isso em Eclesiastes 7. Apesar disso, o elogio é algo que pode ser feito, é algo que deve ser feito de forma saudável, é algo, irmãos, que potencializa ainda mais o amor, a relação entre duas pessoas que estão juntas. É importante exercitar isso também no casamento, irmãos. Os casados têm um papel essencial de verbalizar, de dizer com palavras a sua apreciação pela beleza interior e exterior da pessoa amada. Nós não podemos simplesmente pensar assim, não, ela sabe que eu amo ela, não, ele sabe que eu amo ele. Não, é necessário, é saudável, é bom que isso seja dito com palavras. Esse texto nos mostra isso de uma forma escancarada. O que mais nós temos aqui, irmãos, nestes 11 versos que nós lemos até agora, são uma enxurrada de elogios um ao outro. As palavras em si não são suficientes, e nós sabemos disso. Não basta só elogiar. Os elogios não podem ser da boca para fora. Todos nós aqui sabemos disso. Eu não quero contestar isso. Mas mesmo assim, irmãos, nós devemos entender a importância de reconhecer a beleza física, mas também a beleza do caráter, os dons, os talentos, as qualidades, as perfeições, os atributos positivos da pessoa a qual nós estamos casados. Irmãos, a beleza do noivo e da noiva deve ser enfatizada, pois isso é um reflexo também do amor de Deus por nós. Você sabia que Cristo e a igreja também trocam elogios? Você sabia que Cristo também elogia a sua igreja? E nós elogiamos o nosso noivo? A Bíblia, irmãos, está repleta de passagens em que destacam a beleza, as qualidades, as perfeições da igreja, perfeições essas que foram dadas pelo próprio noivo, como acontece aqui em Cantares, né? Verso 11, é ele quem banca os enfeites, os adornos para que ela fique ainda mais bela. Na igreja é a mesma coisa. Cristo comprou na cruz do Calvário tudo que era necessário para que a sua igreja fosse bela, fosse adornada, fosse, usando a linguagem de Apocalipse, ataviada para o noivo. E ele nos elogia. A Bíblia, o Novo Testamento, está repleto de passagens que destacam a beleza da igreja,
E nós também devemos elogiar o nosso noivo, que é Cristo. Nós também, irmãos, falamos coisas bonitas, coisas belas a Ele. O que é o culto, senão um momento em que nós elogiamos a Deus? Aliás, fica aí uma boa instrução para o que é culto, para o que são músicas cristãs. Se uma música não elogia a Deus, não destaca os seus atributos, os seus feitos maravilhosos, quem Ele é, isso não deve ser considerado por nós como louvor. Louvor é falar bem de. E é isso que nós fazemos quando estamos cultuando, com músicas ou com outros atos de adoração. Nós estamos dizendo ao nosso noivo o quanto ele é belo, o quanto nós o amamos, o quanto ele é perfeito, o quanto nós o desejamos. Nós devemos, irmãos, ter esse mesmo sentimento quando estivermos na presença de Deus. Por último, irmãos, compromisso. Nós temos aqui a intimidade dos dois, os elogios trocados de forma saudável e amorosa, e aqui nós temos um compromisso real de um para com o outro aqui, nesse texto. Irmãos, casamento sem compromisso não é casamento, não tem futuro, né? Eu não posso simplesmente querer casar e, casado, querer viver como um solteiro. Isso não existe, não faz sentido. A vida muda, as coisas mudam, os compromissos, as prioridades mudam. Cantares nos mostra, irmãos, um casal completamente compromissado um com o outro. Extremamente compromissado um com o outro. Eles querem estar juntos e eles fazem de tudo para nutrir esse relacionamento com responsabilidade, com diligência. Veja, nós temos aqui no verso 7 uma situação complicada. E no verso 8 o homem toma a iniciativa e resolve o problema. Ele tem compromisso, ele está interessado com a situação constrangedora da sua amada. Assim devem ser os nossos casamentos, irmãos. Assim devem se preparar os solteiros, os que estão namorando, noivos, também para o casamento. Deve haver uma entrega sacrificial. Deve haver, irmãos, deve haver um compromisso que de fato nos desgaste, que nos consuma. Os casados precisam entender e os solteiros devem se preparar para essa realidade. Porque Deus exige fidelidade total ao casamento, aos termos do matrimônio. Não devemos viver como solteiros, não devemos agir como se fôssemos meio casados, ou casados somente às vezes, ou casados somente em alguns contextos. Não. Isso é algo que muda toda a realidade da nossa vida, do nosso comportamento. E nossa relação com Deus também é assim. Deus é o padrão para os nossos casamentos, e nós vemos isso, irmãos, porque com Deus o compromisso tem que ser total. Não podemos ter uma relação com Deus que seja parcial, meia boca. Ou é, ou não é. A Bíblia é bastante clara a respeito disso, irmãos. O compromisso de Deus é cumprido. Ele faz a parte dele. Deus não falha em nenhum termo desse acordo que Ele tem conosco, dessa aliança, desse pacto. Deus nunca falhou. Deus nunca quebrou nenhuma de suas promessas. Nós é que estamos do outro lado, é que falhamos muitas vezes. Deus não. Ele prova o seu amor entregando o seu próprio Filho para morrer por nós. Como noiva de Cristo, irmãos, nós devemos ser fiéis na nossa relação com Ele. É interessante que a Bíblia vai tratar o pecado, irmãos, ou principalmente a idolatria, né, servir outros deuses, confiar em outros deuses, confiar em ídolos, como um ato de adultério. A Bíblia vai tratar isso como uma traição a Deus. O nosso pecado, irmãos, é um adultério contra Deus. E muitos liam até o livro de Cantares assim, como aparece lá no livro de Oséias, como símbolo do que o povo havia feito com Deus. Jesus nos disse em Mateus 26, 24, ninguém pode servir a dois senhores. Assim como no casamento, não se pode ter dois parceiros, não pode haver a bigamia na relação com Deus também, irmãos. Não pode servir a dois senhores. Ou se ama um e aborrece o outro. Se você ama um, você automaticamente vai aborrecer o outro. Ou estamos comprometidos com ele, ou não. Jesus diz em Lucas, capítulo 9, versículo 62, que não se pode pôr a mão no arado e olhar para trás. Se não temos, irmãos, compromisso com Deus, com a nossa relação, com a relação que temos com Ele. Então, de fato, irmãos, a relação que nós temos com Ele é apenas aparente. É apenas uma ilusão das nossas mentes. Se nós estamos ligados a Ele, se nós somos enxertados em sua família, nós precisamos ter compromisso total com os termos dessa aliança.
Por fim, irmãos, nós devemos reconhecer a triste realidade que nós, pecadores, realmente carecemos da graça de Deus. Nós carecemos da glória de Deus, como diz Romanos 3, 23. A imagem de Deus em nós foi corrompida, foi manchada, foi distorcida no Éden. Isso gerou confusão, insegurança, medo, vergonha, fuga no nosso relacionamento com Deus. E o que nós precisamos, irmãos, é de fato de um transplante de coração, como nós cantamos aqui hoje. Nós precisamos ter o nosso coração trocado, para que nós possamos viver de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Deus nos insere em sua família, e isso Ele faz por meio da obra de Jesus Cristo. E muito mais do que o noivo de Cantares, infinitamente maior do que o noivo de Cantares, é Cristo, o noivo da igreja. Ele nos reanima, Ele nos encoraja, Ele nos impulsiona com o seu amor por nós. Nós possamos, irmãos, valorizar o amor de Cristo por nós. Nós possamos retribuir amando Ele também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, então, irmãos, nos abençoe, aplique a sua palavra em nossos corações. Nós vamos agora recitar o Credo dos Apóstolos.